Olá, turma do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Vamos dar continuidade à classificação da sílaba tônica. Então, hoje é a segunda parte da classificação da sílaba tônica. A gente já aprendeu, que as sílabas tônicas, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E também aprendemos que toda palavra tem uma sílaba tônica. Então, vamos lá. Nós vamos continuar estudando a classificação em oxítona, paroxítona, proparoxítona e a monossílaba tônica. Eu deixei para vocês um desafio na aula passada, Espero que vocês tenham respondido o nosso desafio. Leia a frase e depois classifique a sílaba tônica das palavras destacadas em oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Então, a frase que eu deixei para vocês foi: as crianças estão conversando no parque debaixo da árvore. Então, as palavras que estão destacadas são: crianças estão conversando, parque, debaixo e árvore. E aí, vocês conseguiram identificar quais as sílabas tônicas dessas palavras e conseguiram classificar essas palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Vamos lá, vamos fazer a correção juntos? Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um quadro e a gente vai separar, organizar esse quadro. Ali eu tenho uma frase: as crianças estão conversando no parque debaixo da árvore. E aí a gente vai colocar as palavras que são oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, tá certo? As oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte, as paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, e as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba mais forte, tá certo? Então, vamos ver quais dessas palavras a gente vai colocar em cada coluna. Então, vamos começar, separando as palavras. Então, eu tenho ali, crianças. Eu separei a palavra criança. Essa é a minha primeira palavra. E aí, qual é a sílaba mais forte da palavra criança? Criança. Qual é a sílaba que eu falei mais forte? Que eu coloquei mais intensidade na hora que eu estou falando. Então, vamos ver? Criança. Então, é a sílaba mais forte. E como ela está ali, ela é a penúltima sílaba mais forte. Então, como ela é a penúltima sílaba mais forte, penúltima sílaba. Então, ela vai ali para minhas paroxítonas, tá certo? Mas aí a gente vai colocar depois. Vamos primeiro separar as sílabas e ver qual é a sílaba mais forte. Vamos lá. Estão. Estão. Qual é a sílaba mais forte de estão? Aí a gente consegue identificar rapidamente, Porque está acentuada. Então, a sílaba mais forte é a última. Estão. Estão é a última sílaba. A próxima palavra, conversando. Então, eu já separei a sílaba da palavra conversando. 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 Qual é a sílaba mais forte dessa palavra? Qual foi a sílaba que você marcou aí como mais forte? Conversando. Então, conversando, a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. A próxima palavra, parque. Parque. Olha só, quando eu falo a palavra parque, eu já sei qual é a sílaba mais forte, Parque. É o par. Certo? É a sílaba mais forte. E aí, ela é a penúltima sílaba. A próxima palavra, debaixo. Debaixo. Olha só, debaixo. Eu já sei qual é a sílaba mais forte, só em falar. Debaixo. Vamos ver qual é? Bai.
de bai. Bai é a sílaba mais forte. E aí ela é também a penúltima sílaba. E a última palavra da nossa atividade é árvore. Árvore também eu vou saber assim rapidinho qual é a sílaba mais forte, porque está acentuada. Então, ó, árvore é ar. Ar. E agora eu vou colocar as palavras na ordem. Então eu tenho oxítona, é a última sílaba, eu só tenho uma palavra, tá? Para colocar ali na minha coluna das oxítonas, que é estão. Estão, ela tem a última sílaba mais forte. Na minha coluna da paroxítona, na coluna do meio, eu tenho a palavra, ó, crianças, é uma palavra paroxítona. Eu tenho conversando, é uma palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba mais forte. Eu tenho parque, porque é a penúltima sílaba. E debaixo, também é a penúltima sílaba mais forte. E paroxítona, eu só tenho árvore, só tenho árvore, tá? Eu só tenho uma palavra. Então, está aí, ó, a classificação, tá certo? Do desafio de vocês, tá certo? Que era descobrir qual é a palavra, qual é a sílaba tônica das palavras e classificá-las quanto oxítona, paroxítonas e proparoxítonas, tá certo? E aí eu espero que vocês todos tenham acertado. E aí a gente tem aqui uma definição. Oxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a última. Computador, filé e mulher. Todas as três palavras, a última sílaba é a mais forte. Paroxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. E aí eu tenho armário, peixe e farmácia. A penúltima sílaba são as sílabas mais fortes. Paroxítonas, proparoxítonas. As proparoxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Então, todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Então, sempre que vocês verem as palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas, tá certo? Então, todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte, elas vão estar sempre acentuadas. Árvore, fórmula, lâmpada, abóbora, óculos, ótimo. Então, são palavras que são acentuadas. Então, todas elas vão estar acentuadas. E os monossílabos tônicos? Os monossílabos tônicos são palavras que têm apenas uma sílaba e que possuem a acentuação própria. Então, a gente tem mão, é um monossílabo tônico, porque ele apresenta uma única sílaba e é acentuado, tá certo? A palavra pão, pão é um monossílabo tônico, porque ele está acentuado e é uma palavra monossílaba, tá? Só tem apenas uma sílaba. Pé, pé também está acentuado e é um monossílabo tônico. E céu também é um monossílabo tônico porque está acentuado. Agora, se eu falar a palavra sol, sol não tem acento e sol é uma monossílaba, mas é um monossílabo átono, porque ele não é acentuado, tá certo? Então, os monossílabos tônicos são apenas as palavras que são acentuadas, tá certo? E aí a gente conclui que oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica, as paroxítonas, a penúltima sílaba, e as proparoxítonas, a antepenúltima sílaba tônica. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. O desafio para vocês vocês vão ler esse trecho de um poema de Cecília Meirelles, e identificar as sílabas classificadas em monossílabos tônicos. Eu falei o que era monossílabo tônicos, então vocês vão ler esse trecho, tá? Olha, preste atenção aí, ó. Esse trechinho aí, ó, tá? É um trecho do poema ou isto ou aquilo. E aí você vai identificar nesse trechinho aí desse poema os monossílabos tônicos, tá certo? A gente tem aí alguns monossílabos tônicos e aí você vai identificar
e na próxima aula a gente faz a correção, ok? E por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima aula.